Avançamos agora para a última fronteira. Vamos às novidades da astronomia com Miguel Gonçalves. Viva, Miguel. Ora, e lá vamos nós até Marte, não é? Continua a surpreender na superfície e no interior. Novidades para hoje. Já não íamos há algum tempo, já não íamos há algum tempo a Marte e começamos com uma história que é uma história de colaboração entre um órbiter, portanto uma sonda que está a orbitar o planeta lá em cima, e o rover que está cá em baixo, que também já não falamos há algum tempo, que é o rover Curiosity, e que está na cratera Gale. Muito curiosa essa cratera, porque pensa-se que há muito tempo até esteve completamente coberta por água num ancestral Marte. E porquê é que eu digo que é um trabalho de colaboração entre um órbiter e um rover? Porque lá em cima, o Mars Reconnaissance Orbiter, e naquela zona onde está o Curiosity, pôs-se a olhar com especial atenção ao Monte Sharp, que é uma depressão que o Curiosity tem à sua frente. E quando olhou para uma zona em particular, algo que se distinguia dali é que tínhamos uma paisagem constituída por muitos materiais de sulfato muito brilhantes, sobretudo muito brilhantes, mas, Daniel, há ali uma zona no Monte Sharp que é claramente uma camada rochosa mais escura, mais forte, um bocadinho mais suave, e quando isso acontece, os geólogos ficam em pulgas. É esta imagem que nós estamos a ver naquela seta que indica precisamente essa zona. Para nós, aquilo parece uma coisa perfeitamente normal naquela paisagem, mas dizem os geólogos que nós podemos estar perante aquilo que se chama um horizonte marcador. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida que nós vamos analisando, imagina, uma encosta do ponto de vista geológico, nós estamos a viajar no tempo. Nós estamos a perceber que quanto mais profunda for essa encosta, ou melhor, nós temos uma datação daquilo que aconteceu naquela zona através daquilo que nos contam as rochas. Os sulfatos falam-nos sobre uma região com muita água. Nós sabemos que foi isso que aconteceu na cratera Gale. Mas aquela zona é mais escura e os cientistas que trabalharam os dados do Orbiter que provavelmente aquela zona escura é constituída sobretudo por material de basalto. Ora, nós na Terra também conhecemos isto, temos este tipo de marcadores. E basalto diz-nos logo o quê? Provavelmente estamos perante algum fenómeno vulcânico. E o que pensam os cientistas é que aquela marcação, aquele horizonte marcador, fala-nos de que naquela zona, ou se calhar numa área mais regional, ou até mesmo global, terá ocorrido um evento absolutamente marcante naquela história. O que é que pode ter sido? Aparentemente, a hipótese mais forte diz-nos que ali naquela zona provavelmente houve uma forte erupção de um vulcão. É isso que nos conta aquela camada de basalto. Mas dizem os cientistas que aquela camada é tão densa que provavelmente a água ajudou a endurecer aquela camada. Portanto, temos aqui um evento que ainda não sabemos se é local, regional ou até maior em Marte. Sabemos que temos ali provas geológicas disso. Agora, o que é que todos nós esperamos? É que o Curiosity está a 700 metros daquela zona. Vai demorar alguns meses a lá chegar, mas é claramente um dos objetivos científicos e geológicos do Curiosity nos próximos tempos. Tentar perceber a história que nos conta aquela camada e que provavelmente nos atira para um passado vulcânico naquela zona. E então vamos continuar em Marte, mas para outro tipo de sonhos. Nós, quando falamos em Marte, muitos de nós pensam, então, mas quando é que lá vamos? Quando é que vamos para Marte? Nós, quer dizer, a humanidade. E quando é que, sobretudo, arranja a capacidade de criar bases mais ou menos permanentes precisamente em Marte? O que é que nós precisamos para isso? Energia. Energia, claro. E agora apareceu um estudo liderado pela Universidade da Califórnia que nos traz uma ideia interessantíssima. A NASA há algum tempo que anda a estudar e está já a testar fissões nucleares pequeninos, chamados kilopower, que pensa-se que poderão ser o futuro, quer na Lua, quer em Marte, para dar energia durante 24 horas, durante 7 dias por semana. E, portanto, tem feito um forte investimento nessa área. Mas agora, esta equipa da Universidade da Califórnia diz o seguinte: bom, nós fizemos aqui um estudo que compara exatamente qual é que é a maneira mais fácil, mais rentável e logisticamente mais interessante de termos energia em Marte. E confrontaram células solares, painéis solares, com a energia nuclear, da fissão nuclear do kilopower. Quando tu pensas em painéis solares em Marte, pode parecer um contrassenso. Por um lado, está muito mais distante do Sol do que a Terra. E, por outro lado, estamos a falar de um planeta pródigo em poeira. E a poeira tapa os painéis solares. Aliás, já tivemos missões, rovers da NASA, que terminaram a sua vida precisamente por causa dessa poeira. Mas diz este tudo o seguinte: bom,
Quando nós pensamos em missões cumpridas em Marte, mais de 400 dias, e se considerarmos que cada quilo custa muito dinheiro para enviar para Marte, para enviar para o espaço em geral, então este estudo diz que se pensarmos em painéis solares mais um instrumento de produção de hidrogênio, e já lá vou, acoplado aos painéis solares, quando comparado com os reatores nucleares, então vemos que painéis solares, 8,3 toneladas. Energia nuclear, 9,5 toneladas. Logo aí temos uma diferença de peso que é muito agradável para os painéis solares. Depois, diz este estudo que se durante o tempo diurno os painéis solares, para além de receberem energia solar, mas também produzirem hidrogênio gasoso para ser utilizado ou à noite ou quando as grandes tempestades de poeira estiverem a ocorrer, então, diz este estudo, a energia solar é mais eficiente, é mais económica e traz menos problemas de falhas do que a própria energia nuclear e pelo menos em 50% da superfície de Marte, sobretudo na zona equatorial. E diz este estudo que, para isto ser decisivo, para além de termos o hidrogênio, temos também que utilizar as mais recentes inovações em painéis solares para este tipo de projetos e então, se tudo isso se conjugar, este estudo diz definitivamente que, quem diria, a energia solar pode ser mais interessante para assentamentos durante um longo período de tempo do que a própria energia nuclear. Esse é um estudo de facto que espanta de alguma forma. Bem, falemos já de questões ambientais no espaço também, a proteção ambiental, porque a poluição de facto é cada vez maior, a quantidade de objetos e constelações satélites é gigantesca. Não é? É verdade. E o lixo vai-se acumulando. E esta semana, um conjunto de cientistas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, e muitos deles percebem muito bem desta temática, escreveram um artigo na Nature Astronomy que é mais do que um artigo. É um apelo que fazem aos decisores e também aos homens de negócios deste new space, deste novo espaço que se abre. E dizem eles o seguinte: quando olhamos para o espaço, o ambiente que existe entre as órbitas que estão a 100 km de altitude, a 1000 km de altitude, chamadas órbitas baixas da Terra, e os 36 mil km de altitude, que são as órbitas geoestacionárias, como estamos a ver, dizem os cientistas que nós temos que começar a olhar para esse ambiente, para essa concha, exatamente com a mesma preocupação ambiental e legislativa de proteção, como olhamos, por exemplo, para os oceanos, como olhamos para a nossa própria atmosfera. E porquê? Porque eles fizeram um estudo, uma simulação de como é que será o nosso céu noturno a partir do ano 2030, a partir da próxima década. E, Daniel, os resultados não são propriamente muito animadores. Em finais de 2018 nós já tínhamos 2.000 satélites ativos. Diz este estudo que no final da década podemos ter uma população de 100 mil satélites ativos e há um projeto que apresentou uma ideia de colocar 327 mil satélites em órbita nos próximos anos. E, considerando que grande parte destes satélites estão a ser colocados em órbitas baixas da Terra, portanto a partir dos 1000 km de altitude, quando, por exemplo, os satélites de comunicação tradicionalmente ficam a órbitas muito mais elevadas, eles agora estão a ser colocados em órbitas mais baixas para haver um menor período de latência de comunicação entre os satélites e a Terra. Além disso, estes satélites que estão a ser colocados em órbitas baixas têm mais ou menos uma vida útil de 5 anos. Ou seja, eles precisam de ser renovados de uma maneira muito mais assídua do que as outras redes de satélites. Esta imagem que nós estamos a ver, este vídeo, é verdadeiramente assustador. Isto é uma projeção feita pela consultora AGI sobre a quantidade de satélites que nós vamos ter nos próximos anos a andar aqui perto do nosso planeta. E dizem os cientistas que, para além destes satélites, temos também, obviamente, o problema do lixo espacial. Nós já temos cerca de 22.436 peças, até 10 centímetros, de comprimento catalogados. Sabemos que há muitos mais, mas este estudo aponta para outras coisas muito mais assustadoras. Diz o seguinte, por exemplo, a partir de 2030, de acordo com este estudo que eles fizeram, nós vamos ter, provavelmente, cerca de 4.300 satélites sempre acima do horizonte, durante toda a altura do dia, e que atravessam o céu em cerca de 13 minutos. Isto quer dizer que, provavelmente, Daniel, 1/3 das imagens do Hubble e do futuro telescópio a ser colocado na Estação Espacial Chinesa vão estar inutilizados para investigação. Além disso, diz este estudo que, a partir de 2030, o número de estrelas falsas no nosso céu noturno, aqui estrelas falsas são os satélites que brilham, obviamente, o número de estrelas falsas pode ser comparável
ao número de estrelas que nós temos, destruindo o nosso céu noturno. Mais do que isso, nós temos imensos animais, aves, que nas suas rotas de migração utilizam as estrelas para se orientarem. Vamos ter problemas sérios ao nível das rotas de migração de aves. Além disso, neste momento, com a taxa de lançamentos de satélites, de foguetões, aliás, ainda não é problemática a questão de esses combustíveis e tudo isso aumentar a questão do aquecimento global. Mas diz este estudo que a partir de 2030 isso vai começar a ser muitíssimo significativo. Os lançamentos de satélites vai criar problemas ao nível das alterações climáticas. E, portanto, eles são muito claros neste estudo e dizem que nós temos que olhar para este meio ambiental exatamente com a mesma preocupação que temos com os nossos oceanos, com a nossa atmosfera. É para não falar que isto vai criar engarrafamentos para a navegação espacial. E choques que podem acontecer. E depois choques em cadeia. Bem, olha, ficamos com essa preocupação ambiental então no final desta hora e deste espaço da última fronteira, neste caso a primeira fronteira, aquela que está aqui mais perto. Miguel, obrigado, bom dia. Obrigado. Dia.